Aqui eu vou exemplificar rapidamente, tipo, como se tivesse pegado um frasco de um artefato qualquer e transformado numa construção arquitetônica. Mais ou menos a mesma lógica que a gente fez o outro frasco e o vidro também. Primeiro vou pensar no tom que eu quero. Essa parte aqui, por exemplo, eu vou molhar. Não vou apagar as linhas aqui porque eu tô fazendo isso tudo bem rápido, né? Vou molhar, só não deixei a água levar, né, atingir as bordas. E já vou colocar a tinta no tom que eu quero. Para começar a pensar na volumetria. Eu senti fazer a luz vindo da direita para a esquerda, então esse lado aqui vai ser mais claro. E o da esquerda mais escuro. E aqui eu vou mostrar, né, ainda que é a lateral. Depois eu vou escurecer um pouquinho mais para destacar essa ideia. Por exemplo, aqui. Enquanto meu papel tá úmido, por exemplo, eu quero fazer algumas texturas. Com o próprio pincel. Posso. Se eu quisesse mais definido, eu esperaria secar. A construção, fazer ela mais clara, por exemplo. A lateral vai ser um pouquinho mais escura, mas mesmo assim eu quero bastante fusão. Então aqui fica mais fácil, né, se eu colocar a ponta do meu pincel onde eu quero a linha mais precisa. Quero diluir, ó. Espalho a tinta que eu tenho na extensão do meu desenho. Eu vou preenchendo. Ó, aqui eu vi que tá molhado, né? Molhado demais, migrou, mas não tem problema que depois a gente incorpora essa tinta na imagem. Especialmente porque aqui eu quero um pouquinho mais escuro, que é a lateral, para diferenciar os planos e também pensando na relação de luz e sombra. Então não tem problema que ali migrou. Que depois eu vou escurecer um pouco mais ainda. Aqui eu não quero que seque totalmente, por exemplo, eu quero jogar uma segunda camada, ó, mais escurinha já. Que eu quero um pouquinho da fusão, ó, mostrando um pouquinho da lateral, trabalhando mais alguns detalhes dessa textura que eu criei. Então, não espero secar totalmente. Aqui eu vou fazer como se fosse a continuidade. Aqui eu quero mais escuro. Aqui eu posso fazer totalmente, porque depois o que vai sobre vai ser mais escuro ainda. Então não tem problema. Aqui vou definir um pouquinho. Agora que tá úmido, mas não totalmente seco, mas eu posso diferenciar um pouco os planos. Então, eu tô colocando a ponta do meu pincel onde eu quero a linha mais precisa. Ficou escuro demais, o que que eu fiz? Eu molhei um pouquinho meu pincel na água para poder
trabalhar essa fusão. Vem pra cá. Depois, se eu precisar, eu posso escurecer mais ainda. A parte do vidro, quero só um detalhe ou outro, como se fossem uns reflexos. Vou trocar, pegar o filete. Aqui tá um pouquinho úmido ainda, então eu não posso molhar. Aqui nesse, fazer como se tivesse um arco. Quero, por exemplo, colocar uma vegetação. Ó, tô fazendo pinceladas bem curtinhas. Batendo um pouquinho. Só para ter a textura. Não tô desenhando folhinha por folhinha. Na imagem ele tá mais escuro, mas se a gente olhar de perto aqui tem um contraste. Depois, quando secar, vou passar mais camadas para que esse contraste se evidencie. Vou reforçar algumas linhas. Trabalhar algumas linhas na janela, por exemplo. Vou aproveitar que meu pincel tá com tinta um pouquinho mais escura. E aqui o meu papel tá úmido ainda. Eu posso puxar algumas linhas. Não preciso fazer um desenho mais rápido, fechar todo o contorno da minha figura. Aqui eu posso aproveitar, quero trabalhar um pouquinho mais alguma textura. Aqui. Aqui eu vou brincar como se tivesse umas pedrinhas, alguma coisa assim. Só pra minha figura não ficar flutuando. Aqui, por exemplo, quando eu quero uma terminação mais fluida, eu coloco água. E daí eu venho colocando tinta. E daí eu tenho a ideia, né, de textura, mas nada tão definido. Se, por exemplo, eu quisesse fazer o fundo escuro, colocaria, né, um céu. Molharia bem o meu papel. Poderia ter, né, o ideal seria ter feito o céu primeiro, mas só pensei nisso agora. Venho com a tinta. Ó, quando ela tá bem molhada, eu tenho essa ideia de fusão. Legal aqui não deixar tão rígido, né? Para que a pincelada não chame mais atenção do que o tom. Aqui. Fazer algo mais clarinho. Quero fazer alguns detalhes mais escuros. Enquanto tá bem molhado, eu tenho uma fusão grande. Se eu esperasse secar, essa fusão aqui diminuiria. Daí eu poderia estar trabalhando diferentes planos, diferentes texturas. Quero um efeito, poderia respingar um pouco.
Quero trazer isso aqui para um primeiro plano a mais. Depois de seco, eu escureço. Idem aqui no vídeo, o contraste é menor do que no desenho real. Mas eu poderia construir algo nesse sentido. E pensando, no caso, a luz vindo da direita para a esquerda, escureço para diferenciar os planos, trabalho um pouquinho mais escuro para também mostrar a diferenciação dos planos, trabalho um pouquinho de textura. O que está num primeiro plano, eu deixo, por mais que seja estilizado, a textura mais evidente do que está no segundo plano. Se a gente observar, o tom da construção arquitetônica não é o mesmo do fundo. Tem alguns lugares que são similares, mas mesmo assim eu consigo diferenciar figura e fundo. Se eu quiser ter uma diferenciação maior ainda, eu trabalho mais o contraste, por exemplo, aqui, ó. Se eu escurecer um pouco mais, eu ainda diferencio mais questão figura e fundo. Eu posso ir fazendo isso e equilibrando os pesos.